Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Minuto Teológico. Eu espero que os irmãos estejam realmente bem. Bem, meus amados, a nossa sociedade ela clama por liberdade. Os jargões do tipo meu corpo, minhas regras, a própria união homoafetiva em matrimônio, as passeatas e os protestos. Parece-me que o mundo tenta fugir de algo ou de alguém que eles mesmos não conseguem definir. Diante de tudo isso, podemos fazer a seguinte pergunta: o homem é realmente livre? Ele pode tomar decisões sem influências externas? Como a Bíblia nos ilumina acerca deste assunto e como um arminiano clássico vê essa situação? Fique aí, que nós vamos tratar hoje do livre-arbítrio, um delírio. A palavra arbitrium, escolha ou livre-arbítrio, significa tanto a faculdade mental em que a mente pode julgar todas as coisas a ela proposta, quanto o próprio julgamento em si, que é elaborado pela mente mediante a mesma faculdade. Arminio, em suas obras, nos diz que o homem primitivo, vindo das mãos do próprio Deus, ele era dotado de uma porção de conhecimento, santidade e poder que o capacitava a desejar, estimar e querer fazer o bem, mediante o que lhe foi dado como missão. Mesmo Adão não era capaz de produzir obras sem o auxílio da graça divina. Então, depois do pecado e da queda, o homem por si só não é capaz de entender, desejar ou querer fazer o que é realmente bom. Então, o que é necessário? É necessário que esse homem seja regenerado e renovado em seu intelecto, para que ele possa desejar, querer e entender o que de fato é fazer algo bom. Mas ainda, ele vai precisar da ajuda contínua da graça que o regenerou. Os seres humanos são fundamentalmente corruptos em seu coração. São enganosos, são traiçoeiros, não são bons, não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus. Isso está repleto de textos nas Escrituras que mostram que o homem, após a queda, ele é depravado. Ele é incapaz de perceber que suas ações são malignas. E, de fato, os homens estão espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Eles são escravos do pecado. Lutero explica a depravação total com uma frase de Agostinho que diz incurvatus in se, que significa dobrado sobre si mesmo, ou, no nosso bom português, olhar para o próprio umbigo. Então, quando nós colocamos as nossas necessidades egoisticamente acima do sumo bem que Deus propõe, eu creio que seja a melhor definição da nossa depravação. Então não é de se estranhar quando uma progenitora pensa como aquela moça das frases que eu coloquei no início. Não é de se estranhar que os gays e as lésbicas, eles almejem por isso, que as pessoas hoje clamem por uma liberdade de expressão, por algo que elas possam fazer deliberadamente, sem precisar que ninguém coloque um nível ou um patamar para isso. Porque em suas mentes eles creem que isso que eles estão fazendo vem deles mesmos. Mas eles não sabem que a influência externa que o está trazendo, que está fazendo com que eles façam isso, é nada mais do que a sua natureza carnal e pecaminosa. É por isso que nós devemos pregar a toda criatura. A oferta de salvação é genuinamente concedida a todos. Todos têm que ouvir o Evangelho para que eles possam reaver a visão, para que eles possam reaver o entendimento, para que eles possam perceber que a liberdade não traz degradação humana, mas a liberdade faz com que eleve o ser humano, eleve a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e todos precisam ouvir para que tenham uma oportunidade de salvação. Porque só se o Filho do Homem libertá-los é que eles vão ser verdadeiramente livres. O anseio pela liberdade plena é legítimo dentro de cada ser humano. Isso só mostra que nós nascemos para a liberdade e não para a escravidão. Todavia, a história só nos mostra que buscar uma liberdade sem Deus nos traz apenas para a escravidão, o contrário do que buscamos. Porque quando buscamos liberdade fora de Deus, nós só conseguimos uma escravidão dos nossos próprios corpos, da nossa vaidade, da nossa pecaminosidade. E isso não eleva o homem em coisa alguma. É por isso que vemos tantas disputas, guerras, vícios carnais,
pessoas perdendo famílias por conta disso, por conta dessa falta de liberdade, esse livre-arbítrio ilusório que o homem tem. E só alguém pode satisfazer esse desejo de liberdade. Esse alguém é Jesus Cristo. Quer queira, quer não, você goste ou não, só Jesus Cristo traz de fato a liberdade ao homem, porque Ele te liberta do cativeiro do pecado. Essas mazelas que nós vemos na terra só são retiradas quando Cristo habita em sua mente. Cristo e o seu amor somente podem nos dar plena liberdade, pleno gozo do Espírito, plena vida, uma felicidade que transpõe qualquer entendimento. Agora, atingido por esta graça, escutando esse vídeo, te digo, escolha Cristo. Não no sentido que você vai tomar, mas se você está ouvindo, Ele te escolheu primeiro. Ele te amou primeiro. Ele entregou sua vida para que você estivesse ouvindo essa mensagem e pudesse entender que a sua vida não pertence a você. Nós só podemos agir influenciados ou pelo mundo ou por Jesus. Não há outro caminho, não há outros influenciadores. Ou é o mundo, a carne e o diabo, ou Deus. Então, meus amados, fico aqui, agradeço por poder entrar em seu lar e dividir com você esses pensamentos. O livre-arbítrio é de fato um delírio, mas Cristo é real. Ele pode nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele pode nos tirar do aprisionamento do pecado e nos trazer para a liberdade da vida eterna. Fique com Deus e até o próximo, quando iremos tratar do Livres pela Graça para Crer. Um abraço e fique com Deus.